Uma criatura de roupa preta e olhos negros foi vista por 62 crianças. Olá, pessoal! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje, trazemos um dos casos mais impressionantes e bem documentados da ufologia mundial. Não é uma lenda urbana, nem um boato sem fundamento. Dezenas de testemunhos convergem em uma narrativa que desafia até os mais céticos. O caso aconteceu em 1994, em uma região rural do Zimbábue, e até hoje deixa especialistas intrigados. 62 crianças afirmaram ter visto, em plena luz do dia, algo que jamais esqueceriam: um objeto voador desconhecido e uma criatura de aparência absolutamente incomum. Essa é a história do caso da escola Ariel, em Roa. Na manhã de sexta-feira, 16 de setembro de 1994, tudo parecia normal na escola Ariel, uma instituição particular de ensino primário situada em meio à paisagem rural do Zimbábue. O céu estava limpo, sem nuvens, o sol brilhava forte e o clima era agradável. Por volta das 10h15 da manhã, como em todos os dias letivos, os alunos saíram para o intervalo. Eram crianças com idades entre 5 e 12 anos, vindas de diferentes origens, correndo e brincando no campo aberto ao lado da escola, que servia como área de recreação. Mas naquele dia, algo totalmente inesperado interromperia a rotina tranquila da manhã. Enquanto algumas crianças jogavam bola e outras conversavam, um grupo começou a apontar para o céu. 3 objetos esféricos, prateados e brilhantes, pairavam sobre a região. Tinham um brilho metálico que refletia o sol, mas também emitiam luzes vermelhas pulsantes em um padrão hipnótico. Os objetos flutuavam acima das árvores, mudando de posição de forma abrupta, quase impossível de acompanhar com os olhos. Sumiam de um ponto e apareciam em outro, violando qualquer lógica de movimento conhecida. O comportamento das esferas parecia desafiar as leis da física, como se fossem entidades com controle absoluto sobre o espaço ao redor. As crianças ficaram paralisadas, divididas entre o fascínio e o medo. Algumas gritavam chamando os colegas, enquanto outras tentavam correr até a borda do campo para observar melhor. Foi nesse momento que os objetos pareceram tomar uma decisão. Todos os 3 começaram a se mover em direção à escola, de forma sincronizada. Porém, ao se aproximarem da área onde os alunos estavam, mudaram levemente a rota e seguiram em direção a um terreno adjacente, logo depois de uma pequena colina. Era um espaço conhecido pelas crianças, mas evitado por todos. O local tinha vegetação densa, arbustos altos, árvores de goma e uma linha de torres de eletricidade. E, segundo os professores, era perigoso devido à presença de cobras e animais selvagens. Mesmo sabendo que aquela área era proibida, várias crianças, movidas por uma curiosidade incontrolável, correram até o limite do campo para observar o que estava acontecendo. Uma das esferas prateadas começou a descer lentamente, seguindo o traçado das torres de energia. O pouso ocorreu entre as árvores, cerca de 100 metros de onde os alunos estavam. Embora nenhum deles tenha ultrapassado o limite estabelecido, todos permaneceram atentos, hipnotizados pela visão surreal que tinham diante dos olhos. O local, silencioso e abafado, parecia ter congelado no tempo, como se tudo ao redor tivesse parado por um instante. A nave pousada exibia um brilho metálico opaco, como se fosse feita de um material desconhecido. A vegetação ao redor não parecia queimada, nem afetada, apenas levemente pressionada. Do interior da nave, uma figura começou a emergir. Era uma criatura pequena, não mais do que 1 metro de altura, com corpo esguio e pele pálida. Mas o que realmente chocava eram os olhos. Negros, grandes, ovais e sem expressão. A criatura andou alguns passos pelo solo, observando o ambiente, até que pareceu perceber a presença das crianças. Nesse instante, como se ativasse algum mecanismo invisível, ela desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, sem ruído, sem deixar vestígios.
Alguns segundos depois, uma nova figura apareceu, ou talvez fosse a mesma, agora em outro ponto. Ela surgiu atrás da nave, movendo-se lentamente. Usava uma roupa preta, colada ao corpo, que parecia brilhar sutilmente sob a luz do sol. A vestimenta não tinha costuras visíveis, e seu aspecto lembrava um traje sintético ou tecnológico. O ser possuía um pescoço longo, fino, e olhos ainda mais evidentes que o primeiro. Mas o que mais chamou a atenção das crianças foi o cabelo. Liso, escuro e comprido, descendo até os ombros. Era algo que não combinava com o restante da aparência e que adicionava um elemento ainda mais perturbador ao que viam. As crianças mais novas, dominadas pelo pânico, começaram a gritar. Algumas choravam, outras correram em disparada de volta para a escola, tropeçando nos próprios pés. O medo era visível em cada expressão. Elas diziam acreditar que a criatura queria levá-las, que iriam desaparecer como em uma história de terror. O instinto de preservação falava mais alto do que a curiosidade, e muitas corriam em busca de ajuda. O grito das crianças ecoava pelo pátio, mas ninguém parecia escutar com atenção suficiente para compreender a gravidade do que estava acontecendo. Para os adultos, tudo não passava de mais um recreio agitado. Dentro da escola, naquele exato momento, os professores estavam reunidos em uma sala para discutir questões administrativas. O diretor, Sr. Colin Make, afirmou posteriormente que os gritos das crianças não foram considerados alarmantes porque não eram incomuns durante o intervalo. Crianças gritavam, brincavam, corriam e simulavam batalhas ou perseguições. Nada parecia fora do normal, pelo menos do ponto de vista dos adultos. O barulho era apenas mais um som rotineiro de uma manhã escolar, e por isso ninguém saiu da reunião para verificar o que realmente estava acontecendo lá fora. Enquanto isso, do lado de fora, a tensão crescia. As crianças que permaneceram no campo observavam cada movimento da criatura. Não havia ameaça visível, nem gestos hostis, mas havia algo no olhar daquele ser que as deixava inquietas. Era como se soubesse que estava sendo observado e, ao mesmo tempo, estivesse observando cada uma delas de volta. Não havia fala, nem som, apenas uma sensação de presença, intensa, profunda e, de alguma forma, comunicativa. As crianças mais velhas não sabiam o que fazer. Não queriam correr, mas também não conseguiam se mover. Era como se estivessem presas em um momento que desafiava qualquer explicação. Foi nesse ponto que algumas das crianças mais novas conseguiram entrar na escola e buscaram a ajuda da única funcionária que não estava na reunião, a responsável pela cantina. Ela era uma mulher simples, de fala direta, e mãe de um dos alunos. As crianças se aproximaram dela desesperadas, falando todas ao mesmo tempo, chorando, tentando explicar o que haviam visto. Disseram que havia um homem preto, que ele tinha olhos estranhos e estava tentando pegá-los. Pediram que ela saísse da cantina para ver, mas a reação dela foi distante. Ouviu as crianças, mas não acreditou. Para ela, aquilo era apenas mais uma das muitas invenções infantis que ouvia todos os dias. Histórias de monstros, alienígenas, fantasmas. Tudo isso fazia parte da imaginação fértil dos pequenos. Ela não podia abandonar seu posto de trabalho e, além disso, já estava acostumada com esse tipo de situação. Disse para que voltassem a brincar que não havia nada de errado e continuou lavando as panelas no fundo da cozinha sem sequer olhar pela janela. As crianças, confusas, voltaram a correr pelo corredor, ainda em pânico, tentando encontrar algum adulto que levasse a sério o que estavam vivendo naquele momento. Os minutos seguintes foram de tensão e incerteza. As crianças mais novas, sem sucesso em alertar a funcionária da cantina, voltaram para o pátio confusas e ainda em estado de choque. Enquanto isso, as mais velhas permaneceram ali, encarando aquela figura misteriosa que, agora, parecia menos interessada em se esconder. O ser com olhos negros e cabelo escuro caminhava com lentidão, observando o ambiente com um comportamento que parecia deliberado, quase como se estudasse cada uma das crianças presentes. Não fazia gestos, não falava,
Mas ainda assim, a comunicação acontecia, de forma sutil, silenciosa e profundamente desconcertante. Foi nesse momento que algo ainda mais perturbador começou a ser sentido. As crianças relataram mais tarde que começaram a ouvir pensamentos, mas não como vozes em suas cabeças. Era uma sensação de ideias implantadas diretamente em suas mentes, como se não viessem delas, mas de outro lugar. Palavras, imagens e sentimentos surgiam sem aviso. Algumas relataram ter visto mentalmente cenas do planeta sendo destruído, da natureza sofrendo, das florestas queimando e dos oceanos cobertos por óleo. Outras sentiram apenas uma urgência inexplicável, uma preocupação profunda com o futuro da Terra. Não havia dúvidas. Aquilo era uma mensagem. A comunicação era clara, apesar de silenciosa. A criatura parecia estar tentando alertá-los. Dizia que os seres humanos estavam seguindo por um caminho perigoso, que a destruição do meio ambiente teria consequências irreversíveis. Para crianças tão pequenas, essas mensagens causaram um impacto profundo. Algumas ficaram paralisadas, outras choravam sem conseguir explicar por quê. A presença do ser não parecia violenta ou agressiva, mas ainda assim provocava um medo intenso, como se estivessem diante de algo que simplesmente não deveria estar ali. Um confronto entre o inexplicável e a inocência. Depois de alguns minutos, o ser parou, virou-se de volta para o objeto prateado e caminhou em direção à nave. As crianças continuavam observando, e muitas já estavam em completo estado de choque. A criatura desapareceu por trás do disco metálico, e logo em seguida, a nave começou a se mover. Sem emitir qualquer ruído audível, ela subiu lentamente, ganhando altura até desaparecer completamente no céu, diante dos olhos fixos e assustados dos alunos. Tudo havia durado pouco mais de 15 minutos, mas para aquelas crianças seria um momento que ficaria gravado para sempre. Ao fim do intervalo, quando o sinal tocou, os alunos voltaram para suas salas. A atmosfera era outra. O alvoroço habitual havia sido substituído por silêncio, tensão e muitos olhos arregalados. Algumas crianças tentaram relatar o que havia acontecido, mas os professores, ainda ocupados com a reunião, não deram muita atenção inicialmente. No entanto, ao perceberem que várias turmas comentavam o mesmo evento com detalhes semelhantes, alguns docentes começaram a ouvir com mais atenção. A princípio, acharam que fosse uma brincadeira coletiva, mas logo perceberam que a comoção era real e algo estranho havia de fato ocorrido. No fim do dia, os alunos contaram tudo novamente para seus pais, e foi aí que a situação tomou proporções maiores. Os pais, assustados com o nível de detalhe e consistência das histórias, começaram a pressionar a direção da escola por explicações. Muitos não conseguiram dormir naquela noite, e na manhã seguinte, um grupo de responsáveis compareceu à escola para exigir respostas. O caso rapidamente se espalhou pela comunidade local, chamando a atenção da imprensa e de pesquisadores da região. E foi assim que a ufóloga Cynthia Hinds tomou conhecimento do ocorrido. Cynthia Hinds, experiente em investigações de fenômenos anômalos, foi até a escola acompanhada de outro pesquisador. Sua abordagem foi direta. Entrevistou as crianças uma a uma, separadamente, e pediu que cada uma desenhasse o que havia visto. O resultado foi surpreendente. Os desenhos eram assustadoramente similares: o ser de olhos negros, o cabelo comprido, a roupa preta ajustada ao corpo, a nave prateada e o ambiente ao redor. A consistência entre os relatos era tamanha que Cynthia descartou qualquer possibilidade de invenção coletiva ou influência externa. Aquilo era algo que aquelas crianças, de fato, haviam vivenciado. Além dos desenhos, os depoimentos tinham uma coerência que impressionava. As crianças descreveram os movimentos da nave, a aparência do ser, a sensação de medo misturado à curiosidade e, principalmente, a mensagem recebida. Cynthia investigou o local do suposto pouso, mas não encontrou marcas visíveis no solo. Não havia sinais de que o objeto tivesse tocado o chão, o que a levou a crer que a nave permaneceu flutuando a poucos metros da superfície. Mesmo assim,
ela registrou tudo com precisão, incluindo fotos do terreno, entrevistas e transcrições. O caso rapidamente ultrapassou as fronteiras do Zimbábue. A notícia chegou ao psiquiatra John Mack, professor da Universidade de Harvard e especialista em experiências anômalas. Reconhecido internacionalmente por seus estudos com pessoas que alegavam ter passado por eventos inexplicáveis, Mack viajou pessoalmente até o local. Entrevistou várias das crianças e, após suas análises, declarou publicamente que os relatos eram genuínos. Ele afirmou não encontrar indícios de mentira, manipulação ou histeria coletiva. Segundo Mack, aquelas crianças realmente acreditavam no que haviam vivido e os efeitos emocionais eram inegáveis. Com a confirmação de Mack, o caso ganhou ainda mais destaque. Foi exibido em um programa da televisão sul-africana e, logo depois, também coberto por um documentário da rede britânica BBC. As imagens das crianças contando suas histórias emocionaram o público. O olhar fixo, as lágrimas nos olhos, os desenhos feitos com tanto cuidado, tudo indicava uma vivência real. Ainda assim, como acontece em todos os casos ufológicos, surgiram vozes céticas que tentaram descreditar os depoimentos, alegando imaginação infantil, contágio emocional ou simples coincidência. Mesmo após tantas análises, o mistério permanece. Não houve provas materiais contundentes, nenhuma filmagem, nenhuma foto. Apenas os testemunhos, e são justamente eles que tornam esse caso tão singular. Diferente de outros relatos, aqui estamos falando de 62 crianças, de diferentes idades, etnias e formações culturais, todas apontando para a mesma direção. E o mais impressionante, passadas quase 3 décadas, muitas dessas crianças, agora adultas, continuam afirmando a mesma história, com a mesma certeza nos olhos. Alguns dos ex-alunos participaram de documentários e entrevistas recentes. Eles não apenas reafirmaram o que viram, como também relataram o impacto que o episódio teve em suas vidas. Muitos passaram anos tentando entender o que aconteceu. Outros desenvolveram uma sensibilidade incomum em relação ao meio ambiente, como se a mensagem recebida naquele dia tivesse deixado uma marca definitiva. Poucos acreditam que foi apenas imaginação. A maioria tem plena convicção de que o que viveram foi real, mesmo que não saibam explicar o que era. Até hoje, o caso da escola Ariel é estudado por pesquisadores do mundo inteiro. Está entre os eventos ufológicos mais documentados da história, não apenas pela quantidade de testemunhas, mas pela profundidade dos depoimentos. Não houve benefício algum para as crianças em manter essa história. Pelo contrário, muitas foram alvo de dúvidas e chacotas. Ainda assim, mantêm-se firmes em seus relatos. Isso, por si só, já seria suficiente para causar reflexão. Mas o que realmente impressiona é o conteúdo da mensagem recebida. Um aviso claro sobre a destruição do planeta, vindo de uma entidade que ninguém sabe ao certo de onde veio. Talvez jamais saibamos o que realmente aconteceu naquela manhã de setembro de 1994. Talvez tenha sido um evento isolado, um fenômeno ainda desconhecido pela ciência, ou algo além da nossa compreensão atual. O que se sabe é que para 62 crianças da escola Ariel, aquele dia foi real e mudou suas vidas para sempre. E mesmo que nunca consigamos provar ou entender completamente o ocorrido, o relato permanece, desafiando o tempo, a lógica e a explicação.